Bem-vindos às Palavras Cruzadas. É o meu privilégio estar convosco neste exercício de estudo da Palavra de Deus e que vai focar alguns aspectos do que nós costumamos chamar o livro Atos dos Apóstolos. Na realidade, este título não foi dado pelo seu autor. O livro sai como um complemento do Evangelho de um médico que era companheiro de Paulo, o Dr. Lucas. E Lucas, depois de escrever o Evangelho, ele vai nos dar indicações precisas e preciosas sobre como é que começou a Igreja cristã no primeiro século. Na realidade, não aparecem muitos apóstolos, porque, se virmos bem, este livro está feito com uma certa psicologia, em que o apóstolo Pedro tem quase metade da atenção do livro e o apóstolo Paulo tem a outra metade. Mas se perguntarmos onde é que está o apóstolo João, onde é que está Mateus, onde estão quase todos os outros apóstolos, eles não são mencionados. De forma que este livro é mais uma escolha de factos que deram origem à Igreja cristã. E porquê a escolha de Pedro e de Paulo? Porque, por um lado, Pedro é o apóstolo dos judeus. Os outros apóstolos também eram dos judeus, mas Pedro recebeu esta responsabilidade de ser o apóstolo dos judeus. E o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. E como sabem, entre um e outro, e entre os dois grupos, havia por vezes dissensão, na medida em que Jesus não deixou um manual de doutrina para dizer isto é preciso aprender, isto não é preciso aprender. E, portanto, o que é interessante para já, quando nós olhamos para este livro, eu vou-lhe chamar um livro dos princípios da Igreja cristã, quer em Jerusalém e arredores, quer na Ásia Menor, na Grécia e até Roma. Esta é a organização deste livro, que tem, portanto, estas duas partes, Pedro e Paulo. É certo que há Estevão, é certo que há referências a outros personagens, mas a história principal é a história de Pedro e de Paulo. E já que estamos na introdução deste assunto, eu queria lembrar que Eusébio de Cesareia, quando ele escreve a história eclesiástica, ele dá a informação do primeiro bispo, ou do primeiro pastor, de cada grande igreja do primeiro século. E quando ele dá a informação de Roma, não há um, mas há dois. É a única igreja que nós conhecemos, cuja origem está em duas pessoas. E quem são essas duas pessoas? Precisamente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Vemos que já naquele tempo havia a intenção de não dar primazia a um, mas dizer esta igreja foi aberta, foi começada por dois dos grandes apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Isto dito, nós encontramos depois discursos do apóstolo Pedro, especialmente em Jerusalém, e encontramos depois as viagens e alguns discursos do apóstolo Paulo. Eu queria começar pelo princípio, já que uma parte deste assunto tem sido estudada ao longo deste trimestre, eu queria abordar um ou dois pormenores que talvez tenham sido descurados na apresentação deste tema. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a vossa atenção é ao constatarmos que Jesus exerceu o seu ministério nesta terra e ensinou. Duas coisas, fez e ensinou. E
diz que ele era dirigido pelo Espírito Santo. E é aqui que nós vamos encontrar o primeiro deste livro. A saber, quando se procurou saber o que era necessário para ser cristão, em primeiro lugar, Jesus, como disse, não deixou um manual de doutrina. Jesus não deixou uma série de ensinamentos, além dos 10 mandamentos, mas não deixou novos ensinamentos para serem introduzidos no cristianismo. Pela boca e pelo entendimento daqueles que seguiram a Jesus, sempre, com exceção de Paulo, os outros, diz que o seguiram desde o batismo de João Batista até a ascensão de Jesus. Ora, como sabem, uma das pessoas que ali falta é precisamente Judas Iscariotes. E a primeira coisa que se vai pensar fazer é substituir aquela pessoa que falta, Judas, que traiu o Mestre. E quem é que vamos escolher? Sobre quem cai a responsabilidade? Como sabem, há duas personagens. Uma delas é José, chamado Barsabás, e outra Matias. Nós não sabemos nada deles antes deste episódio, mas há algo de muito interessante. Eram eles teólogos? Que saibamos, não. Eram eles mais inteligentes que os outros? Que saibamos, não. Tiveram eles de passar exames para receber um diploma de apóstolo, um deles? Que nós saibamos, não. Qual foi o critério para escolher um destes dois homens? Para apartar estes dois homens, diz que deviam ser pessoas que seguiram a Jesus desde o batismo de João até à sua ascensão, até à sua saída desta terra. Isto é muito interessante porque, em primeiro lugar, vai-nos dar um elemento que é que Jesus não andava só com os 12, havia mais pessoas que andavam com eles. E depois, o que é interessante é que não se pede conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento helenístico, conhecimento de várias ordens. Vai-se pedir a estes homens que possam testemunhar que Jesus está vivo. Este é um pormenor que parece não ter interesse. Se eu perguntar a cada um que me está a escutar ou a ver, será que alguém duvida hoje que Jesus está vivo? Ninguém duvida. No entanto, no tempo de que estamos a falar, era um caso sério se Jesus estava ou não estava vivo. Então ele não estaria vivo. No mundo greco-romano, todos eles acreditavam na imortalidade da alma. Então, se a alma era imortal, isso queria dizer que as pessoas, quando morriam, as boas iam para o céu imediatamente. Então quer dizer que estamos aqui diante de um fenómeno curioso, que é que o único que não sobe diretamente ao céu e precisa de ressuscitar é Jesus Cristo. O que é um contrassenso. Jesus é o único que não precisa de ressuscitar porque é Deus. No entanto, ele vai fazer questão da sua morte e da sua ressurreição. E o que se pede a este Matias e o que se pede aos outros apóstolos é que digam: Jesus esteve nesta terra, Jesus foi crucificado, morreu e, acima de tudo, Jesus está vivo. Que testemunho extraordinário para quem acredita naquele tempo na imortalidade da alma.
Porque a maior parte dos que vão ouvir de Jesus são pessoas pagãs, que nunca tinham ouvido falar da Bíblia, do Antigo Testamento, de Jesus e dos problemas e mensagens do livro sagrado. Então, temos aqui algo que nos deve fazer pensar. O que é que eu devo hoje apresentar como testemunho de Jesus? A religião? Os mandamentos? A Bíblia? A minha pessoa? O que é mais importante? E se vamos seguir o critério que está no livro dos Atos dos Apóstolos, e eu estou a citar capítulo 1, versículo 3, diz que ele se apresentou vivo. Extraordinário. E depois, no capítulo 1 e no versículo 22, diz que essa pessoa escolhida, que foi Matias, como sabem, diz que devia ser testemunha com os outros da sua ressurreição. Isto é extraordinário. É extraordinário num mundo em que se pensa, e estou a falar do nosso Portugal, e estou a falar da Europa, e estou a falar dos Estados Unidos, não estou a falar do mundo budista, ou do mundo hindu, ou do mundo muçulmano. Estamos a falar de mundo que se diz cristão, em que, na realidade, o que é mais importante, segundo este primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, é que Jesus está vivo, e não só está vivo, mas ressuscitou. Quer dizer, ele não morreu vivo, ele morreu a morte. E depois ressuscitou. É extraordinário. É extraordinário na simplicidade e é extraordinário na profundidade destas palavras. Se eu falar convosco pessoalmente, um a um, e vou perguntar, mas acredita-se que Jesus está vivo? Toda a gente me vai dizer com certeza, Jesus está vivo. Mas não é o conhecimento intelectual de que ele está vivo que interessa, não é o conhecimento da doutrina que é importante, não é o conhecimento da palavra de Deus que chega. Eu estou a referir-me a um Jesus que está vivo. Porquê é que ele teve de morrer? Toda a gente me vai dizer pelos nossos pecados, certo? Mas se formos mais ao fundo da questão, em primeiro lugar, se houvesse outra solução que a morte de Jesus Cristo, Deus a tinha encontrado. Portanto, se Jesus teve de morrer, é que não havia outra solução. E se ele teve de morrer, não foi uma morte fingida. Quando na cruz ele grita, meu Pai, por que me abandonaste? É porque ele se sentia com o peso dos pecados da humanidade e estava totalmente separado do Pai. Não foi uma comédia, não foi uma peça de teatro. Isto foi algo que aconteceu único na história da humanidade. Quando Pedro depois começa a falar em Jerusalém deste Jesus, vamos encontrar um fenómeno que se vai repetir ao longo dos Atos dos Apóstolos. Qual é este fenómeno? Este fenómeno é que cada vez que um apóstolo fala, faz um milagre, usa-se do Espírito Santo que lhe é dado desde o dia de Pentecostes, cada vez que um destes apóstolos põe à prova a promessa de Jesus de enviar o seu Santo Espírito, qual é a consequência? A consequência é que ou vão para a prisão, ou são castigados fisicamente, ou são expulsos, são desprezados.
E nós encontramos neste livro uma lição que é extremamente importante para os nossos dias. Há muita gente que gosta de dizer mal das religiões, das pessoas, das doutrinas dos outros. É tudo falso, só eu é que estou certo. Não vamos contestar. Eu sei que há pessoas sinceras em todas as confissões religiosas. O que é importante para nós compreender é que não são as igrejas que fazem mal aos filhos de Deus. Nós estamos num mundo de um conflito de duas pessoas. Uma pessoa é a pessoa divina, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda é o espírito do maligno. É tão importante o conceito do espírito maligno que Jesus, na oração que nos deu como modelo, diz: não nos deixes cair nas armadilhas, na tentação do maligno. Eu prefiro a palavra maligno à palavra mal, porque maligno é uma pessoa. E essa pessoa não é outra senão Satanás, o diabo, o inimigo supremo de Deus. Quer dizer que nós compreendemos pela palavra de Deus que ela tem um tema. Eu não sei ainda hoje porque é que aquilo se chama Antigo Testamento, nem Novo Testamento. A palavra em hebraico não é testamento. Até porque um testamento escreve-se antes da morte de uma pessoa para depois cumprir após essa morte. Ora, Jesus morreu e ressuscitou, para que é que precisamos de um testamento? Nós não temos um testamento, temos sim uma aliança. A palavra hebraica, Brit, é a palavra para uma aliança. E quando Jesus celebra a última Páscoa com os discípulos, ele disse: este é o sangue, não do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Quer dizer que a aliança é celebrada porque agora assume uma nova dimensão em que Jesus é vitorioso sobre a morte. E esta aliança, por vezes pergunto, quantas pessoas são precisas para fazer uma aliança? E em geral dizem-me 2. E eu contesto e digo 3. E porquê? Porque há a aliança do lado de Deus, que é o mais forte, há a aliança do maligno, que é o nosso inimigo, nosso e de Deus, e há nós, as vítimas do maligno. Ou se, noutras palavras, eu quiser explicar melhor, direi que no dia que o maligno for destruído, não precisamos de aliança, porque já não temos inimigo. A aliança é um dos termos básicos da Sagrada Escritura que desaparece com a Nova Jerusalém. Jerusalém vai continuar, Deus vai continuar, a sua palavra vai continuar, o sábado vai continuar, os seus ensinamentos vão ser alastrados, mas a aliança não é preciso, já não é inimigo. Este é um fator importantíssimo para entendermos a razão de ser das Sagradas Escrituras. Estão ali para nos mostrar como viver com o nosso Salvador, com Jesus Cristo, e vencer o inimigo comum que está ali para pôr em causa a aliança. Então, qual é a mensagem agora que Pedro vai levar a vários pontos da Palestina e mesmo à Europa? O ponto fundamental é que Jesus morreu e ressuscitou. É o ponto fundamental. Qual é o ponto fundamental do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo que foi testemunha da morte, do apedrejamento de Estevão. Por isso que ele, que tem um pequeno problema no princípio, vai dizendo que é apóstolo não da parte dos homens, porque ninguém o escolheu, mas da parte de Deus.
é que ele foi escolhido diretamente por Deus e conta a história de como ficou cego a caminho de Damasco e que foi esse o sinal dado por Deus para lhe abrir os olhos e dizer: não é a perseguição que eu te peço, é agora a pregação de Jesus Cristo. É extraordinário. Mas, quer Pedro, quer Paulo, tiveram de pagar o preço da sua ousadia, da sua fé, do seu testemunho, sendo perseguidos e açoitados várias vezes. Para mim isto é uma lição importante para os nossos dias. Ao longo dos séculos, nós vemos que houve perseguições. No tempo do Nero, no tempo da Idade Média, a Inquisição, e noutros tempos que não são inteiramente relatados pela história mundial. Mas houve sempre antagonismo. A pessoa que se dedica a Deus, que se entrega a Deus, Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque tereis aflições. Quer dizer, o facto de nós seguirmos a Jesus Cristo não é só dizer eu acredito que Ele está vivo. Não. Ele disse: para seres meus discípulos, tereis de beber o mesmo tipo de cálice que eu bebi. Porque o inimigo não está contente. Em geral, os teólogos do Novo Testamento, do grego, dizem que a palavra para testemunhar, que é uma palavra ligada a ser mártir. Sinceramente, não gosto nem da palavra grega, porque não é original, a original é hebraica. Nem gosto da ideia que quem segue a Jesus é mártir. A palavra que está no hebraico, que tem que ver com ed, outro, edut, testemunho, é que Jesus sofreu por nós, mas ele diz agora: tereis aflições comigo. E o que nós somos, não somos mártires, mas somos outras testemunhas do que há um preço a pagar pelo facto de nós termos aceito a Jesus como nosso Salvador. Isto é extremamente importante à medida que o tempo passa. Muitos temem grandes perseguições das igrejas. Eu, sinceramente, eu temo o maior inimigo que tenho, e há vários, como Lutero, que já diziam: o maior amigo que eu tenho, o maior inimigo que eu tenho, sou eu próprio. Porque eu é que tenho medo que me aconteça o mesmo que a um Pedro que com fé andou dentro das águas e começou a olhar para quão grande ele era e começou a cair. É que a grande tentação quando vencemos aqui as ciladas de Satanás é pensar que somos alguém. E nessa altura nós caímos novamente. Eu tenho medo disso, para mim e para aqueles que me escutam. Não há exceção para ninguém que escolha ser fiel a Deus, testemunha de Jesus Cristo, que não sofra aflições quer na sua família, quer no seu trabalho, quer na sua sociedade, enfim, e até tentações interiores. Ainda hoje falava com alguém a quem dizia que o que há de mais fácil nesta vida é nós estarmos muito animados, muito contentes, muito reconhecidos, muito felizes, e daí a uma hora caímos e não sabemos explicar porque é que estamos tão desanimados. Isso aconteceu muitas vezes. E tenho a certeza que, de uma maneira ou de outra, acontece também convosco. Eu lembro-me de uma pessoa a quem tive o privilégio de estudar a Bíblia, ou com quem estudei a Bíblia, e quando eu lhe falava das dificuldades da vida, ele dizia-me: mas eu não tenho dificuldades. Tudo me tem corrido bem. Ele já tinha mais de 30 anos. Tudo me tem corrido bem. Eu disse: eu estou diante de um fenómeno, porque não conheço mais ninguém assim. Mas ele garantiu-me que era assim. E eu tive de aceitar. E terminámos os nossos estudos ao fim de uns 9 meses. E sem entrar em pormenores,
Daí a um ano, ele escreveu-me. Eu estava nos Estados Unidos, ele escreveu-me da Europa. E disse-lhe, tive o meu primeiro grande problema. Ele casou-se, a esposa teve um bebé, que ao fim do tempo normal, nasceu morto. E ele nunca tinha passado por uma experiência destas. E ele entendeu que na vida ele pode esperar muito tempo, mas os grandes problemas vêm sempre. Sempre. E aquilo que põe as religiões todas juntas, exceto a de Jesus Cristo, é dizer que quando tu morreres vais logo para o céu. Ou para outro sítio muito bonito. Jesus disse, aquele que tem a vida sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem filho de Deus tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. O livro dos Atos dos Apóstolos, nas viagens, nas conversões, nos desânimos, nas perseguições, nos naufrágios, tudo isto junto resume-se no facto que Jesus nos comissionou uma mensagem extremamente simples, mas profunda. Ele está vivo e virá outra vez. E nesta mensagem está implícito que não há outra solução. Se é preciso dizer que ele está vivo, é porque mais ninguém tem a vida. Mais ninguém. Há quem, no ensino moderno, pretenda que a história da humanidade começou com outros seres, símios e outros ainda menos evoluídos. E o homem é um elo nessa evolução. Dizia o Papa Bento XVI, uma das frases mais extraordinárias que eu já ouvi de um teólogo. Se a história da criação do Éden e do homem na Bíblia não é verdade, se isto não é verdade, é invenção, é um mito, se isto não é verdade, então não há razão para Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Porque eu saiba, Jesus nunca morreu por macacos, nem por seres estranhos. Jesus morreu por mim, por seres humanos, criados à sua imagem. Este é o grande testemunho deste livro, dado por um médico. Sabem, este médico podia não ser um grande especialista de anatomia, mas era um homem que queria saber as coisas. E eu já tenho dito, se me convencerem que eu estou errado naquilo que digo, estou disposto a mudar de opinião. Mas até mudar de opinião, estou convencido que aquilo que a palavra de Deus diz e que o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina é que Jesus veio a esta terra, morreu por mim, ressuscitou e está vivo para me salvar, apesar de eu ser um grande pecador. Mas eu tenho esta fé porque o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica, não é de alguns pecados, não é dos pecados ligeiros, não é de 1 quilo de pecados, me purifica de todo o pecado. Isto é algo que eu aprendo na prática do cristianismo. E é essa prática que Jesus nos pede para nós entendermos melhor o que significa Ele ter morrido e, acima de tudo, o que significa Ele estar vivo para interceder por nós.
Creio que estamos chegados ao fim da hora. Um dia na eternidade nós vamos ter a oportunidade de passar muitas horas com Jesus para melhor ainda estudar a profundeza do seu amor, da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus nos ajude. Estava eu num barco, sem rumo a navegar. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao temporal. Fiz todos os esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou ao meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. O barco em que navego, este mundo sofredor, e muitos são os que nele estão, sem rumo e direção. Marchemos, pois, com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por ti, morreu por mim, e eu sei que em breve o verei. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão.